Esther capítulo 3, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império do rei Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: bom, fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu selo. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Amém? Porque ele está sentado. Irmãos, muitas vezes, a nossa vida, ela se encontra muito parecida com essa última frase, com o último versículo que nós lemos aqui. A cidade de Suzã estava em confusão. Muitas vezes a nossa vida está desse jeito. Enquanto nossa vida está uma confusão, não entendemos nada do que está acontecendo, parece que a vida dos nossos inimigos vai de bem, cada dia melhor. Nesse contexto aqui, os inimigos estavam bebendo, festejando, enquanto o povo, a população, vivia em confusão. Claro que aqui é só o capítulo 3 dessa linda história de Esther, Mardoqueu, o rei Xerxes, o Assuero. Mas essa história do Mardoqueu, ou Mordecai em algumas versões, ela justamente evidencia algumas coisas de quem é esse Deus. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite. A primeira coisa que se revela é que Deus é um Deus incompreensível. Como nós cantamos, muitas vezes não entendemos o caminho e o agir de Deus. Deus estava aqui agindo e fazendo a sua vontade, mas de uma maneira que talvez as pessoas da sua época, aqueles que estavam passando, não entendiam. Primeiro, permite que uma judia se torne aquele rei Assuero, eu chamo ele às vezes de um rei bobão. Gostava de se achar e se aparecer. Se você olhar o capítulo 1,
você vai ver que era um rei que gostava de se exibir. Estava ele no ápice do mundo, né? Era o Império Medo-Persa, e ele era o maioral agora, tinha passado a Babilônia, e ele estava lá no topo, 127 províncias. E no meio das festanças, ele começa a exibir todas as suas construções, todo o seu poderio. E a Bíblia diz que lá, já pelo 7º a 10º dia, ele já estava bêbado, né, todo dia de festa, e ele agora queria exibir mais uma coisa, a sua bela mulher, a Vasti. Então ele chama ela, mas ela diz não, né, não vou servir de atração para um monte de bêbado, esqueça isso. E ele então fica indignado com a situação dela, chama os seus conselheiros, tu viu a atitude dessa mulher? O que eu vou fazer? E os conselheiros falam, não, despede ela, que ela não seja mais a rainha, porque senão todas as mulheres agora vão pensar que pode fazer a vontade delas e não a do marido. E assim foi, ele mandou Vasti embora, e daí no capítulo 2 começa dizendo, mas passado o tempo, ele começou a sentir falta da Vasti. E daí os conselheiros vêm, poxa, nós mandamos ele dispensar ela, precisamos arrumar uma solução. Vamos fazer um concurso. Vamos aqui fazer o concurso da nova rainha. Então eles saem à procura de mulheres virgens, bonitas, que pudessem agora ser muito melhor do que a Vasti se tornar rainha. E daí Deus já vai e começa a agir. E coloca lá a Ester. A Ester, então, fica lá 1 ano naquele concurso de beleza, produção e assim por diante, 1 ano inteiro se preparando para ser a nova rainha. E chega o dia, diante de todas aquelas mulheres, o rei Assuero se encanta por Ester. E ela é escolhida, então, a nova rainha. Algo absolutamente contra todas as regras medo-persa. Na verdade, o próprio Mardoqueu, que ele era primo de Ester, ele falou, olha, não diga que você é judia. Vai lá, né, mas não diga. Vamos ver o que Deus está fazendo aí. Então, lá agora estava uma judia, sem o próprio rei saber, se tornando a rainha de todo aquele império. Deus é um Deus incompreensível. Deus é um Deus que também permite que um grande inimigo se levanta contra os justos. A Bíblia diz, se a gente olhar ali no capítulo 3 que nós lemos, esse Mardoqueu, o primo de Ester, ele não se prostrava diante de Amã. Amã tinha chegado no ápice do que todos aqueles que estavam abaixo do rei gostariam de chegar. Ele chegou numa posição de destaque a ponto do rei dar o anel para ele agir do jeito que ele queria. E ele, então, quando saía para as ruas, todas as pessoas veneravam ele, adoravam ele como se fosse um deus. Mas Mardoqueu não. Mardoqueu sabia dos mandamentos. Não se curve, não se prostre diante de pessoas que se acham Deus, de imagens, de ídolos, seja quem for. E naquele caso, Amã era um ídolo daquela sociedade. E Amã começou a ficar indignado, irado contra Mardoqueu. E tudo isso, Deus agindo, Deus permitindo que esse inimigo, que era um inimigo influente, era um inimigo forte, era um inimigo muito astuto, se levantasse contra o povo de Deus e contra o justo. Esse inimigo, chamado Amã, ele era tão astuto, que agora ele se tocou, espera aí, esse cara então não está querendo se curvar perante mim? Foi ver quem era judeu, está explicado, essa raça não presta. A partir de agora, então, eu vou chegar para o rei e vou falar para matarmos todos esses judeus. Muito astuto, ele distorce a verdade, chega para o rei, rei, tem um povinho aí espalhado em todas as suas províncias que não obedecem às tuas leis. E a gente precisa exterminar eles. E o rei pega o anel, vai, faça o que você achar melhor. Nem se perguntando quem era, quantos eram. Nessa época, eram mais de 45 mil judeus que estavam ali na região onde eram as províncias do Império Medo-Persa. Não se perguntou nada disso. E a mãe ainda falou para o rei, olha, rei, eu ainda vou trazer 350 toneladas de prata para os cofres públicos. Então, fica tranquilo que não vai ter custo nenhum. E Deus permitindo que esse inimigo se levantasse contra o justo.
E Deus permitindo que o justo agora ficasse em aflição e sofresse. Porque a partir de agora, Amã pede autorização para o rei dá o anel e Amã faz um decreto. Manda esse decreto para todas as províncias dizendo, olha, no dia tal, do mês tal, todos têm o direito, com autorização e o apoio do governo, de matar os judeus e saquear os seus bens. E daí a gente consegue entender por que a cidade de Suzã estava em confusão. Foi lançado esse decreto, Amã pegou o rei, subiu lá em cima, foram beber a sua cervejinha, e o povo de Deus, o povo justo, aquele escolhido por Deus, em confusão, em desespero. Como entender um Deus desse? Amã, um vil inimigo do povo de Deus. Mardoqueu, um homem justo, um homem que abriu mão de si para cuidar da sua sobrinha, um homem que estava o tempo todo lá na porta do palácio, vendo se estava tudo ok com a sua afilhada, com a sua prima. Era um homem fiel, que mesmo tendo seu nome mudado devido à cultura babilônica, provavelmente ele era um daqueles que estavam cativos no tempo da Babilônia, ele permaneceu fiel. Lá tentaram mudar o nome dele, porque Mardoqueu é um nome babilônico e não judeu. É uma reverência ao deus Marduk, mas ele não perdeu a sua essência. Ficava-se firme sempre aos pés do Senhor, buscando a orientação de Deus. E como que a gente, então, entende esse Deus? Irmãos, Deus, ele é um Deus incompreensível. Não tente colocar Deus dentro da tua cabeça. A gente não entende o agir de Deus e os caminhos de Deus. Mas o que nós podemos ter certeza? Que Ele é um Deus justo e sabe o que faz. Portanto, meu irmão, mesmo você não entendendo o agir de Deus, mesmo você estando em aflição, mesmo os teus inimigos, alguns Amãs se levantando contra a sua vida, permaneça firme com a tua fé nesse Deus, porque vale a pena. Então, Deus é um Deus incompreensível. Segunda coisa que nós vemos aqui, Deus, Ele é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que nos surpreende. O desespero estava ali no coração de todo o povo judeu. E daí, Amã, junto com muitos judeus, coloca pano de saco, cinza na cabeça, saem lamentando pelas ruas de Suzã, e chega lá no palácio a notícia para Ester, olha, aquele teu primo, o Mardoqueu, ele está desesperado. Ele, alguns judeus, estão clamando pelas ruas, chorando. Então, ela manda alguém ver o que está acontecendo, e ela fica sabendo, então, do decreto, que condenava ela também, que era judia. Então, eles decidem fazer um plano. Todos os judeus, aqui fora, nós vamos orar e jejuar. Você aí também, Ester, faz isso. Ester falou, eu vou fazer com as moças que estão aqui comigo. Orem por quê? Porque eu vou entrar na presença do rei. E é isso que acontece. A rainha Ester, ela entra na presença do rei sem autorização, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem autorização. Se o rei não estendesse o cajado, o seu cetro, a pessoa era morta. Ninguém podia atormentar o rei, ninguém podia levar problemas para o rei sem ser convidado. E quando aparece lá a rainha Ester, Assuero pega, estende o cetro, ela chega, encosta no cetro e faz um pedido. O que você quer, rainha? Eu gostaria que o rei e gostaria que Amã fosse num jantar comigo. Hoje, está prontinho. Vamos lá. Então, o rei chama Amã, que era o seu servo leal, fiel, que ele confiava, e lá no jantar ele fala, diga para mim, o que está acontecendo? Nem que você peça metade do meu reino, eu vou te dar, porque me agrado de você. E a rainha então fala assim, amanhã eu vou dizer qual é o pedido, mas eu quero que amanhã o rei e Amã retornem para cá, para justamente a gente ter mais um momento de jantar e uma conversa. E a Bíblia diz então, que o rei foi, saiu, e quando Amã estava saindo agora do palácio desse jantar, todo orgulhoso, nariz empinado, puxa, como eu sou realmente bom e querido pelo rei. Fui o único de todos os sábios, de todos os conselheiros do rei a ser chamado aqui na presença dele. Só que quando ele sai na porta, quem está lá? O Mardoqueu. Os outros todos se curvam perante Amã, Mardoqueu não.
de pé. Ele sai irado, vai para casa, e Amã, chegando em casa, conversa com seus amigos, faz uma festa com a sua esposa, e a esposa e os amigos dizem, não, eu não acredito que você, que está apenas abaixo do rei, fique aí sofrendo por causa desse camarada. Não faz isso. Pega, manda construir uma forca e mata ele. E a mãe, então, manda construir uma forca para o Mardoqueu. Naquela noite, de um dia para o outro, nós vemos esse Deus que nos surpreende agindo. Porque Deus não deixa o rei dormir. Não sei se o jantar deles era uma buchada de bode, uma feijoada muito pesada, não sei o que aconteceu. Mas o rei não dormiu. O rei não dormiu, o que ele falou? Olha, chama lá os escribas, para eles lerem os relatórios aí. E durante aqueles relatórios que estavam sendo lidos, surge o nome de quem? De Mardoqueu. Mardoqueu, desde o início, de quando Esther estava lá, ele ficava ali na porta. Teve um dia que 2 homens que ficavam, era da guarda real, tentaram conspirar contra o rei. E iam matar, assassinar o rei sem ele saber. Mas Mardoqueu ficou sabendo, porque ele ficava ali na porta, e ele mandou avisar o rei. Quando investigaram, viram que era verdade, conseguiram deter, e o rei então foi salvo. Quando o rei ficou ouvindo isso, peraí, isso aconteceu aqui? E o que foi feito para esse Mardoqueu? Como é que vocês honraram ele? Ah, não foi feito nada. O tempo foi passando, e de manhã bem cedo, abre o portão do palácio. O rei não tinha dormido, ouve que estava tendo um barulho, pessoas entrando lá no palácio. Quem que está chegando aí? Ah, é o Amã. E a Bíblia diz que Amã tinha chegado lá bem cedo para quê? Pedir autorização se podia matar Mardoqueu na forca. Quando Amã chega diante do rei, o rei olha para ele e diz, Amã, tu é um homem sábio. De que maneira eu posso honrar um homem que me agrada? Opa! Naquela cegueira pelo poder, naquela cegueira onde só se via a si mesmo, né? A gente pode dizer um homem idiota, né? Justamente porque o termo grego para idiota é alguém que olha por seu umbigo. O id, radical id, é o mesmo de identidade, alguém que só está olhando para si. Então aquele homem idiota chega diante do rei e diz, rei, é claro que o senhor deve fazer algo grandioso. Escolha um cavalo teu, aquele que só o senhor usa, o teu manto real. Escolha o teu grande conselheiro, uma pessoa de destaque. E essa pessoa então sobe no teu cavalo e é levado por esse seu grande conselheiro em todas as ruas de Suzã, e gritando bem alto, é assim que se faz ao homem que o rei quer honrar. E o rei olha para ele e diz, faça tudo isso ao Mardoqueu, aquele que está lá na porta, eu quero que você honre ele. E o rei ainda diz, olha, não deixa nenhuma das tuas sugestões de fora, todas elas devem acontecer com ele. E a Bíblia diz então que lá agora está Amã pelas ruas de Suzã, carregando o Mardoqueu, e Deus honrando o seu. Aquele que Deus havia realmente escolhido, agora estava sendo honrado. Amã, depois de dar aquelas voltas pela rua de Suzã, volta para casa indignado, cabeça baixa. E quando ele conta, no dia anterior ele tinha contado que foi o único escolhido para realmente estar no banquete da rainha. Agora ele volta para casa e conta o que aconteceu. Seus planos eram de pedir autorização para matar o Mardoqueu, e o rei ainda pede para ele honrar o Mardoqueu. Ele volta desesperado, e quando ele compartilha para as mesmas pessoas, para a esposa e para os amigos, a esposa e os amigos dizem, a coisa agora ficou feia. Porque se esse judeu começou a dar início à sua queda, isso não tem volta. Esse processo não tem volta. Porque eles conheciam já todas as histórias do Deus de Israel.
de como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus colocou o seu povo em Canaã, como Deus permitiu a questão do exílio na Babilônia. Eles sabiam quem era esse Deus, e eles falaram, agora já era, não tem mais solução. Irmãos, e nesse tópico aqui, no Deus que surpreende, Deus que nos surpreende, eu sempre me pergunto, se Deus realmente é por nós, como nós falamos em todos os finais de culto aqui, quem será contra nós? Esse Deus, irmãos, que age pelos seus, esse Deus que cuida dos seus, e mesmo quando nós não compreendemos, porque Ele é um Deus incompreensível, nós precisamos confiar, assim como o Mardoqueu e a Esther confiaram. Deus é um Deus incompreensível, mas Deus é um Deus que surpreende. E por fim, esse Deus, Ele é o Deus que nos abençoa. Abençoa como? Ele destrói os nossos inimigos. Porque o Amã, que tinha planejado tudo, volta lá para o segundo dia do banquete. O clima estava tenso, principalmente para o Amã. O Mardoqueu, estava também tenso, junto com o povo judeu, porque o decreto não podia ser revogado. O rei foi lá, mais um dia de jantar, e queria saber, o rei estava ansioso para saber o que a rainha queria, e naquele clima de jantar, o rei faz a pergunta, o que é o seu pedido, rainha Esther? E a rainha Esther, ela diz, meu rei, o meu pedido é que eu possa viver. O meu pedido é que eu e o meu povo possamos viver, porque tem um decreto aí para que todos o nosso povo venha morrer. E daí o rei agora começa a se tocar, mas como assim? Quem foi o ousado que fez um decreto desse? E daí ela diz, é esse aqui, foi Amã. Ele fez um decreto para matar todos os judeus. A Bíblia diz que o rei fica meio atordoado, sai para fora, angustiado, como é que ele permitiu que a situação chegasse nesse nível? Quando ele volta para dentro, a mãe está jogado, se lamentando, pedindo perdão para a rainha Esther. A Bíblia diz que ele estava quase subindo em cima dela. E o rei diz, além de querer matar a minha esposa, vai querer violentar ela na minha frente? E daí chega já os homens, coloca o capuz nele, prende ele, e um dos soldados diz, olha, rei, tem uma forca de 20 metros lá fora, perto da casa do Amã. E o rei diz, ele vai para a forca então que ele mesmo construiu. Irmãos, Deus é um Deus que nos surpreende de forma grandiosa e nos abençoa. Quando nós somos fiéis a Ele, não importa qual Amã esteja se levantando contra você, não importa qual o tamanho do problema, qual o tamanho da acusação, não importa o nível da pessoa, o poder aquisitivo, o poder de autoridade que ela tenha. Quando nós estamos com Deus, irmãos, nós sempre estamos na maioria. Ninguém pode contra o nosso Deus. O que nós precisamos fazer é confiar, porque é um Deus que destrói os nossos inimigos. E não parou por aí. E é um Deus que livra o seu povo da morte. Porque o decreto não podia ser revogado. Era o mesmo decreto do tempo do rei Dário, que jogou Daniel lá na cova dos leões. Não pode ser revogado. Se o rei carimbou com o anel dele, não pode voltar atrás. Mas agora o rei decide fazer uma coisa. Ele decide honrar alguém. Mais uma vez, ele escolhe o Mardoqueu para ser honrado. É Deus agindo em favor dos seus. Aquele Mardoqueu que ficava lá na porta, que estava condenado à morte, agora, adivinha o lugar de quem que ele assume no império do rei? O lugar de Amã. O anel que antes era do rei e Amã controlava para carimbar o que ele queria, foi dado então agora para o Mardoqueu. E o rei disse, Mardoqueu, você então tem liberdade para escrever um outro decreto. Aquele não pode ser revogado, mas faça um outro decreto. E a Bíblia diz então que Mardoqueu a partir de agora faz um decreto dizendo que todos os judeus têm a liberdade de se defender.
No dia em que os inimigos do povo judeu forem atacá-los, todos podem se defender, e não mais terão agora o auxílio do governo para matar os judeus. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos os sátrapas, todos os governadores, ficaram com tanto medo do que Deus tinha feito na vida do Mardoqueu, que agora todos estavam do lado de quem? Dos judeus, do povo de Deus. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Não compreendemos, e por isso mesmo que Ele nos surpreende com as suas bênçãos. Eu não sei, irmão, o que você tem passado, não sei se a tua vida, o teu raciocínio, está que nem o povo judeu ali na cidade de Suzã. Confusão, aflição, angústia. O que eu sei e posso garantir para os irmãos é justamente isso. Deus, Ele é um Deus que não nos abandona. Deus é um Deus que, quando nós se colocamos na posição de seu povo, Ele cuida de nós. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos honra. Deus nos abençoa e Deus transforma toda maldição em bênção. Aquilo que era maldição para o povo judeu se tornou em bênção. E se você pegar lá no final do livro de Esther, capítulo 9, versículo 22, tem a seguinte frase: nesses dias os judeus então livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Os inimigos, mesmo assim, no dia que estava decretado por Amã para matar os judeus, eles foram lutar contra os judeus. Queriam os bens dos judeus, mas Deus derramou a sua graça sobre o povo dele. O povo se defendeu e não sobrou nenhum dos inimigos do povo judeu. A Bíblia diz que lá na cidade de Suzã, os 10 filhos de Amã foram exterminados. Todos morreram, porque se levantaram contra um homem que era de Deus. Se levantaram contra um povo que era o povo escolhido de Deus. E o último versículo do livro de Esther, lá no capítulo 10, versículo 3, diz assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Irmãos, a história de Mardoqueu, Esther, Amã e o rei Xerxes é uma lição para cada um de nós, depositarmos a nossa confiança nesse Deus. Deus não falha, Deus não erra, Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida que venham nos angustiar, trazer aflição, mas é justamente para que quando nós chegarmos no trono, quando nós recebermos a nossa bênção, nós venhamos realmente saber lidar com ela e abençoar outras pessoas. Irmãos, eu falo isso porque tenho vivido essas experiências. Quantas vezes não entendi o agir de Deus? Quantas vezes não entendi porque Deus permitiu coisas na minha vida, na vida do meu pai, que estamos aqui celebrando o aniversário dele. Quantos Amãs se levantaram contra a vida desse homem, da minha mãe? Desde criança eu ouvi isso. Mas Deus sempre honrando, Deus sempre guardando, porque os joelhos estavam debruçados na presença de Deus, estavam dobrados na presença de Deus. Irmãos, precisamos confiar nesse Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que transforma todas as maldições lançadas sobre nós em bênção. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Quero que você coloque a mão no seu coração. Irmãos, isso aqui é uma palavra simples de reflexão, mas para que a gente venha a entender que todas as histórias que estão na Bíblia Sagrada, elas precisam ser aplicadas em nossa vida hoje. Muitas vezes, irmãos, nos momentos de angústia, talvez a nossa vontade é de chutar o balde, é de xingar Deus, é perguntar: Deus, onde tu estás? O que tu está fazendo? Por que isso está acontecendo? Muitas vezes essa é a nossa vontade. Mas nós precisamos confiar nesse Deus. Ele não perde. Deus não perde. Deus é um Deus que desde sempre guiou o seu povo, livrou o seu povo, abençoou o seu povo.
E você pode perguntar, mas e as guerras dos judeus, e por que o povo foi para a Babilônia? Até os exílios que o povo sofria, era permissão de Deus. Deus que estava conduzindo a espada de Nabucodonosor para guerrear contra os judeus. Deus é um Deus, irmãos, que tem o controle de todas as coisas. E eu pergunto para você, você acha que realmente Deus não tem o controle da tua vida? Você acha que Deus não pode mudar a tua situação financeira, a tua situação familiar, a tua situação emocional? Deus pode. Precisamos é confiar e descansar nele. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela história de Esther, Mardoqueu, que nos ensina, Senhor, a confiar em Ti. Um Deus que surpreende, um Deus que está totalmente fora da nossa lógica, mas um Deus que abençoa o seu povo, um Deus que guarda o seu povo, um Deus que honra o seu povo. Senhor, a nossa oração hoje é justamente para que Tu nos dê sabedoria e graça, para que nós não venhamos sair da posição de seu povo. Nós queremos estar aos Teus pés, Senhor. Nós queremos confiar em Ti. Nós queremos que o nosso foco esteja em Ti. Muitos são os Amãs que têm se levantado contra a Tua igreja. Muitos são os Amãs que têm se levantado contra os Teus filhos, tentando nos cegar, tentando nos distrair, tentando, Senhor, realmente tirarmos o nosso foco de Ti, mas nós queremos, Senhor, é estar aos Teus pés. Nós queremos, Senhor, é estar contigo. Nós queremos é desfrutar, Senhor, da Tua presença. E mesmo quando, Senhor, nós não entendamos o que está acontecendo, fortaleça a nossa fé, para que nós venhamos ter a convicção, Senhor, que Tu sempre sabes o que faz. Senhor, gera essa fé e essa convicção em nossas vidas. É assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.